Bom, boa tarde a todos. Vocês que estamos aqui com um pouco de conversa com o secretário da Fazenda do Estado de Alagoas, Jorge Santoro. Secretário, um prazer recebê-lo aqui para essa conversa. Esse vídeo está sendo gravado para disponibilidade das redes sociais. E um dos temas fundamentais nessa época de pandemia, secretário, e por isso fiz questão de convidá-lo e agradeço de antemão sua receptividade em estar aqui conosco, para tratar justamente, de um lado, dessa crise econômica, enfim, que é natural que o mundo todo passe com a retração da atividade econômica em função das medidas sanitárias. A economia mundial retraiu vigorosamente. E, naturalmente, no estado como Alagoas, em que medidas foram tomadas, a atividade econômica teve um período realmente paralisado, e isso traz consequências, obviamente, não apenas para a economia como um todo, o setor privado, que a redução de empregabilidade, enfim, todos os indicativos econômicos têm uma deterioração. E, nesse passo, também deterioram-se as contas públicas, também não tem como. Retração da atividade econômica significa menos recursos, menos impostos, e isso em nível estadual e também dos repasses obrigatórios, né? Então, secretário, eu inicio abrindo para o senhor falar suas primeiras colocações, e, enquanto isso, vou já iniciar o compartilhamento de tela. Boa tarde, bem-vindo, secretário. Boa tarde, Adriano. Uma satisfação estar participando desse bate-papo com você. Eu acho muito importante a gente poder colaborar com esse tipo de discussão. Muitas pessoas não acompanham no dia a dia a evolução da economia e os efeitos que a pandemia tem causado, né? A gente teve aí no Brasil o início desse processo já a partir de março, né? Esse processo da pandemia, a maioria dos estados adotou algum tipo de procedimento de confinamento já na segunda quinzena de março, e o resto do mundo, a Europa e os Estados Unidos, fizeram isso em torno do mês de fevereiro e início de março, já processo de confinamento. Então, o Brasil entrou depois nesse processo, né? E, mesmo assim, os efeitos na economia do Brasil como um todo já começaram a ser sentidos já no início de março. Por quê? Porque o Brasil depende muito de importações de produtos para a sua área industrial. E já no início de março, várias empresas já sentiram a falta desses produtos, ou seja, a gente teve um problema no comércio mundial de suporte às indústrias de vários países que começaram mais tarde na pandemia. Apesar do Brasil ter começado na segunda quinzena de março, já houve reflexo no início de março na área industrial do Brasil. A gente conseguiu, os estados, a partir de uma ferramenta que a gente tem de acompanhamento de nota fiscal do consumidor eletrônica, já desde 2018, praticamente todos os estados da federação possuem um instrumento bacana que é de acompanhamento do que acontece, tanto no atacado quanto no varejo. A NFE são as notas de atacado, ou seja, são as notas que vêm da indústria para os centrais de distribuição, para os atacadistas. Uhum. E a nota fiscal do consumidor eletrônica é aquela que é emitida no cupom do caixa da padaria, que é aquela nota emitida no restaurante. Então, com esses documentos, é possível você verificar o movimento da economia no Brasil. Eu peguei um extrato, Adriano, de abril de 2019, comparando com abril de 20, maio de 19, comparando com maio de 20. Olhei Alagoas, mas a maioria dos estados tem comportamento parecido. Alguns, a gente percebe que a crise está um pouco mais aguda que outros. E aí eu vou explicar um pouquinho a diferença, e Alagoas se seriam num cenário melhor, graças a Deus, por alguns motivos pontuais. Um é o setor agrícola do estado de Alagoas. Nesse ano de 2019, tem um resultado bastante forte.
talvez a área agrícola do estado de Alagoas cresça, mesmo na pandemia, cerca de 7 a 8% em relação ao ano anterior, e isso dá um resultado na economia do estado bastante expressivo. Nós vamos ver os dados já já. Essa é a nossa expectativa, fechar 2020 com um crescimento bastante robusto. Eu acho que isso é um dado que puxa a economia do estado. E aí destaca bastante o setor sucroalcooleiro, que volta a ter uma produção bastante início de uma recuperação. Ele chegou ao fundo do poço ali em 18, iniciou uma recuperação em 19 e em 20 a gente acredita que o resultado vai ser bastante bom. Eu acho que as chuvas ajudaram o estado nesse período, os agricultores, as usinas investiram, eu acho que voltou-se a investir na produção de cana e o estado vai ter uma recuperação, não só da agricultura em relação à cana, mas algumas culturas novas que surgiram no estado de Alagoas. Algumas culturas importantes, como o sorro, como o milho, como a mandioca, laranja e abacaxi. Nós tivemos uma produções desses produtos bastante crescimento e eu acho que isso vai dar um resultado bastante interessante. Se puder passar, por favor, ao primeiro slide, vou dar uma explicação já. Assim, você está vendo bem? Está alguma coisa encoberta, Jorge? Não, tá ótimo. Esse primeiro gráfico aí apresenta 3 setores da economia básica, né? O atacado, a indústria e o varejo. Né? A gente vê um efeito bastante interessante e a gente vê claramente que a economia começa, o que está em vermelho é o mês de maio. Nós estamos comparando maio de 20 com maio de 19 e no azul, abril de 20 com abril de 19. Certo. Você vê em Alagoas que o atacado ele sai de um crescimento, teve crescimento em abril, mesmo com o confinamento, de 0,88 em relação a 19, já em maio a gente passa para 5,28. É um dado bastante interessante. Muito. E aí, Adriano, uma coisa que ajudou muito a economia, e aí começou uma discussão, vários economistas perceberam um movimento. O que é? É o auxílio emergencial dado pelo governo federal para as pessoas de baixa renda, para o pessoal da informalidade. Alagoas recebeu, já no mês de maio, 780 milhões de reais desse auxílio, né? Que somado ao mês de junho e julho, esses 3 meses, vão dar mais ou menos para Alagoas 3 pontos percentuais do PIB de Alagoas em recursos. É um valor extremamente expressivo que ajuda as pessoas nesse momento de pandemia e claramente reativou a atividade econômica aqui no estado. Nós vamos ver o dado aberto, você vai entender isso. Muito interessante isso. A indústria teve um movimento atípico aí em abril, basicamente uma indústria nossa que está parada, ficou parada por causa daquela questão do Pinheiro, no ano de 2019, né? A Braskem, ela fez uma grande compra de importação aqui no mês de abril, e ela vai voltar às atividades talvez entre julho e agosto. Isso vai ter um efeito positivo na economia. Por quê? Porque a Braskem, a planta de sodoclora, ela é a base para as plantas que estão ali no polo petroquímico, ali da área de Marechal Deodoro, que tiveram um desempenho, uma queda de faturamento, tanto em abril quanto em maio. Por que o setor plástico caiu? Porque a construção civil no país ainda não reagiu. Apesar de em Alagoas não ter havido suspensão das atividades da construção civil, mas na maioria dos estados do país houve suspensões da atividade da construção civil e isso afeta diretamente aquela indústria ali. A gente está com uma indústria parada de piso lá no polo e agora o retorno da cloro-soda, a gente acredita que a gente vai voltar a ter uma produção melhor. Eu acredito que já no mês de junho o setor industrial vai voltar a ter um dado positivo já em junho, provavelmente. O varejo está muito afetado, Adriano, muito afetado pela questão de diversos estabelecimentos estarem fechados nesse período. Nós vamos ver no detalhe, no próximo slide, que diversos segmentos tiveram queda de 80%, 90% do seu faturamento.
mesmo com alguns movimentos que foram feitos de permitir o drive-thru, o pegue leve, mesmo assim, houve uma grande retração das pessoas ainda não terem confiança de sair da sua casa para adquirir bens, né? Se puder passar o próximo slide, a gente vai ver isso mais aberto. Pronto, aí. Você vê aí, né, o combustível. O desempenho foi parecido nos 2 meses, abril e maio, né, uma queda de 20%, e isso para finanças públicas de qualquer estado, Adriano, é muito significativo. Combustível é o nosso item de maior arrecadação, maior peso na arrecadação é combustível do estado. Porque a gente é produtor de álcool, né, de um lado, e de outro o consumo. Ele é base para a indústria das caldeiras, a maioria ainda usa o óleo diesel. O óleo diesel também alimenta toda a parte de atacado de Alagoas, que é muito forte. Então, a gente tem uma característica desse ponto. Aí, nas lojas de departamento, a queda é grande, né? 75% em abril e 70% praticamente em maio. A gente não recuperou, a gente abriu poucas lojas nesse período. Começou um processo de abertura em maio, né? Já a retração violenta, né, secretário? Violento. 75%, 69% é violento. Muito grande, né? Só não é superado pelo vestuário, que caiu 86%. Que é as lojas da maioria das lojas do shopping center, né? E as lojas que estão nas ruas, né? É uma queda grande, é um setor que emprega muita gente no estado, em todos os estados do Brasil. Esse cenário aconteceu no país inteiro, né? Material de construção, Alagoas abriu primeiro as lojas. Ele fechou em abril e abriu em maio. E você vê o resultado já expressivo de crescimento. Maio contra maio já cresceu 11,65% material de construção. Então, um dado importante, demonstra que no varejo voltou a reativar a economia. E também um fator que ajudou aí em material de construção, supermercado e medicamento foi o auxílio emergencial. Eu acredito que boa parte desses recursos foram canalizados direto para o consumo. Então, as pessoas buscaram suprir suas necessidades mais imediatas, que é alimentos, né? E medicamentos e material de construção. Então, teve crescimento. Você vê que mercados e farmácias, em nenhum momento teve queda de vendas. Sempre teve crescimento de vendas. Então, é um dado bastante interessante isso. Pode passar, por favor. E aí a gente abre mais um pouquinho agora pelo setor de atacado, né? O atacado, você vê produtos de limpeza. Pandemia, as pessoas buscaram tratar de limpar. Eu acho que está certo, está coerente com as recomendações médicas. Então, crescimento de 60% em abril, 73% em maio. Eu acredito até, Adriano, que muitas pessoas que não estavam acostumadas a comprar produtos de limpeza começaram a comprar, porque o aumento foi muito significativo, né? Houve então, também aquela busca por estoque, né, George? Também estoque, também, né? Também tem o estoque. O pessoal teve um medo, inicialmente, foi logo das primeiras medidas. Você lembra que até papel higiênico, que o pessoal correu, comprou. Né? Mas é elevado, 73% é uma soma... É muito elevado. Medicamentos caiu ali em abril e cresceu em maio, né? O material de construção, o mesmo movimento do varejo aconteceu no atacado. Insumos agropecuários, que é um dado bacana, mostra aí que o Estado está investindo na produção agrícola, cresceu já em maio quase 55%, quase 56%. É um dado interessante. Bebidas, que caiu em abril, voltou a crescer em maio. Nós tivemos casos aí de redes de supermercado que cresceram 60% a venda. Por quê? Os bares fechados, houve a canalização do consumo de bebidas frias, né? Na sua maioria, para os supermercados. E o alimentos teve esse crescimento bastante significativo nos 2 meses, 21%. Em junho, eu acho que esse valor ainda vai crescer ainda mais, Adriano, pelos dados iniciais que nós pegamos. A gente tem feito esse acompanhamento, né? E aí o varejo... isso. Isso é um resumo.
Não, você voltou, você voltou. Ah, desculpa. Pronto, ok. Mais um para frente, por favor. Mais um agora. Isso, desculpa. Ok. É porque Pronto. eu fui admitir uma pessoa na sala, curiosamente ele clicou e voltou. Tá, Não, joia. beleza. Então, a gente vê que alguns estados, Adriano, não tiveram esse crescimento como Alagoas teve, porque eu acho que o auxílio emergencial, pela economia de Alagoas ser menor, ele proporcionalmente tem um impacto muito maior como o estado de São Paulo, um estado como Minas, um estado como Paraná. O impacto aqui foi muito grande, acho bastante significativo, né? Então, a gente verifica isso de uma maneira bastante clara e isso repercute na arrecadação, que nós vamos ver na sequência. Pode passar mais um, por favor. Mais um. Isso. Aqui. Mais um. Não, peraí. Não, Ele voltou. Eu voltei. Ele voltou. Desculpa, eu tô vindo aqui. Não, é aqui mesmo. Você Pronto, tá aí, esse aqui aqui. É aqui. é o anterior. Isso. Bom, então a gente dá uma olhadinha, né? Na parte industrial, tem um dado aqui que deu 92% de crescimento no alimentos, mas isso, na verdade, é o setor sucocoleiro, que é classificado como alimentos, cada produção exportadora de açúcar em abril. Teve um crescimento de 92%, né, o setor como um todo, mas concentrou 80% desse crescimento no setor sucocoleiro, que, como eu falei no início, ele está voltando a tentar voltar a uma produção que ele já teve no passado. Né? A gente está aí, talvez esse ano chegue uma produção no mesmo patamar que tinha ali em 2016, mais ou menos. Vamos aguardar. O setor agrícola do Estado também, industrial, teve uma produção bastante significativa, né? E aí o que eu falei, o setor de plásticos, que é o PVC, toda a cadeia produtiva, ali, são mais de 100 empresas que estão ali no polo de Marechal Deodoro, continua ainda com um desempenho ruim que está associado ao resto da economia brasileira. Grande parte da produção ali atende ao setor da construção civil e também às indústrias de base do resto do país. As indústrias de bebidas do Estado recuperou um pouquinho em maio do que estava em abril, né? E o combustíveis, a nossa produção de combustíveis ainda está negativa ainda em maio. Então, a gente ainda tem um caminho a percorrer aí. Já o setor químico, você vê claramente que deu uma mexida em maio, que é aquela mudança que eu falei para você, o preparo da Braskem a voltar a operar. Então, ela tinha um modelo de extração de sal em Maceió, deu aquele problema lá no bairro do Pinheiros, no bairro das Nascentes. Ela está no primeiro fase, ela vai voltar a operação dela usando importação de sal do Chile ou trazer do Rio Grande do Norte esse Chile. Ela já trouxe esse sal. Ela conseguiu uma lavra, um dado bacana, ela conseguiu autorização para iniciar uma lavra nova, se eu não me engano, em Paripueira. Então, ela vai fazer investimentos para trazer o sal diluído de Paripueira para a sua fábrica, né, numa região já com vocês, mas isso acho que vai demorar ainda um tempo para isso. Ela vai primeiro operar esse ano já com essa importação de sal, e a Braskem tem um peso muito grande no nosso PIB, porque ela voltando a operar, só você ter uma ideia, a arrecadação tributária de Alagoas, ano passado a gente perdeu pela parada da fábrica cerca de 100 milhões de reais. Uhum. Se ela voltar no segundo semestre, a gente recupera uma boa parte desses recursos já no segundo semestre, que é muito importante para o Estado. Pode dar uma passadinha, por favor? Vou mostrar agora aí um pouquinho o resultado dessa pandemia nos estados, né? Importante, comparativo. Isso é um comparativo. Eu peguei os dados do primeiro quadrimestre, que foram publicados agora no dia 30 de maio. É o dado mais recente que a gente tem. Ainda não está todo o efeito da pandemia nos resultados fiscais, mas a gente tem uma boa noção desse resultado. Você dá uma olhada aí, você vê que a maioria dos estados estão com resultado primário negativo, né? Alagoas tem um dado aqui nosso, infelizmente a gente teve um problema contábil, a gente botou isso na anotação,
e que o nosso funcionário empenhou a despesa do ano inteiro de juros da dívida que a gente nem vai pagar. Aí deu esse efeito negativo. A gente seria o efeito ali positivo, se eu não me engano. Mas faz parte, é o que está na contabilidade, é isso aí. Tá. E na maioria dos estados, você vê que o primário consolidado dos estados brasileiros cai 35%. Isso. É um dado muito dramático. Veja que a gente não tinha só um mês de pandemia instalado ainda. Né? Então, é um dado preocupante, muito preocupante. A maioria dos estados brasileiros entra na pandemia com a sua situação financeira ruim já. Já entra com uma situação ainda não consolidada, com passivos a pagar. Adriana, houve uma mudança em 2018, é bom explicar isso, que os dados agora de resultado primário são todos pelo pago. É o que o Estado pagou naquele quadrimestre. Então, em geral, o primeiro quadrimestre, há um peso grande de pagamentos de despesa dos exercícios anteriores, entendeu? Ou seja, o resto a pagar que virou, então pesa um pouquinho nesse resultado. A gente só vai ter uma clareza melhor no resultado daqui a 4 meses, ou seja, quando fechar o segundo quadrimestre, a gente vai ter uma clareza melhor das finanças dos estados. Mas tem alguns indicadores interessantes. O ano começou na tabela do lado, a receita corrente líquida dos estados, da maioria dos estados, cresceu bem. Teve um resultado bastante bom para os estados. No nosso caso aqui em Alagoas, a gente não teve um bom resultado de arrecadação. Foi muito afetado os primeiros meses pela arrecadação de combustíveis. E isso, apesar de positivo, a gente ficou abaixo da média do país aí, na receita corrente líquida do período. Ô, Jorge, vocês tinham uma meta programada para esse quadrimestre? Para esse quadrimestre, a gente tinha uma expectativa de bater 6%, Adriano. Foi então, metade foi quase do 50% de frustração, praticamente. Isso, foi. Basicamente focado na área de combustíveis. A gente teve. O dobro. Porque o preço de combustível caiu muito no período, né? E o consumo do Estado não foi tão grande como nos outros anos. Então, a gente teve um impacto bastante significativo nessa área de combustíveis. Apesar da energia ter melhorado nesse período, a gente teve uma queda aí e bastante acentuada. E alguns estados tiveram bons resultados, como o Pará, o Mato Grosso do Sul. Em geral, os estados exportadores. Porém, Rio de Janeiro e São Paulo chama a atenção, viu? Isso. O resultado da receita corrente líquida foram os piores aqui, né? Na verdade, Adriano, Rio e São Paulo, vou dar um dado que muita gente não sabe, eles são os estados mais importadores do Brasil. E eles importam combustível já pronto, gasolina. Apesar do Rio exportar óleo, ele exporta óleo bruto e importa gasolina. E aí houve uma queda dos preços muito grande do Brent, violenta. E isso afetou muito o Rio e São Paulo nesse início do ano aí, né? E no nosso caso foi o preço de varejo de combustível que afetou mesmo essa queda, que Alagoas hoje é muito dependente de arrecadação de combustíveis. É muito sensível no estado isso. Dado importante, é bom saber. Isso às vezes é pouco conhecido, então é sempre bom lembrar, de fato, o efeito do consumo de combustível para o Estado. Hoje, Adriano, isso é um dos maiores problemas da tributação do ICMS no Brasil. Ela é concentrada hoje, basicamente, no país inteiro, em combustível, energia, importação e comunicação. Todos os 4, se você pegar a média dos estados, esses 4 itens, a média do país representa 60% a 70% da arrecadação de todos os estados, esses 4 itens. É muito concentrado o ICMS. Ô, Jorge, deixa eu fazer uma pergunta específica, até para a gente entender. No caso de Alagoas, tem a questão da Braskem, que tem aquele contrato específico. Isso. Né? E praticamente paralisou. A planta está parada, né, por conta daquelas questões.
Então, aquele ICMS da energia, ele é recolhido em Alagoas, não é? Exatamente. Isso dá ano para a gente, Adriano, quase 50 milhões a menos por causa dessa parada. Só esse item aí. É. E ela sozinha consome quase o que Maceió consome. Sem dúvida Então, nenhuma. já teria aí uma perda de arrecadação em função do problema de Pinheiro. Quer dizer, com a pandemia, também, eu não sei, houve aquela planta de Marechal, também deve ter, em função da Braskem e da própria atividade econômica da área de construção civil reduzido. Você mostra naquele slide que também houve uma queda na atividade. Isso repercute também no aumento, na redução de consumo de energia e, portanto, de CMS. Sem dúvida alguma. É tudo interligado. E para o pessoal que está vendo, a atividade econômica é tudo interligado. Mexe dali, vai ter efeito acolá. O efeito daquela fábrica ter parado, Adriano, simplesmente ela parou de gerar insumo para 100 empresas. Poxa. Então, empresas que trabalhavam em 3 turnos começaram a trabalhar em um turno quando começou a trabalhar, porque algumas ficaram paradas. Por exemplo, uma empresa que ela comprava um único insumo da Braskem, que era uma coisa para colocar na enzima, eu não sei direito o nome desse produto. Então, ela parou uma linha de produção inteira porque ela tinha que ativar uma importação que nem sempre você consegue rapidamente suprir, né? Você trocar um fornecedor de uma hora para outra, você leva às vezes 1 mês, 2 meses. Você vai E trazer de agora, outro com país. dólar em alta, com tudo, hein, George? Tudo repercute, né? Tudo repercute. Então, a volta da fábrica da Braskem é muito importante para a economia do Estado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ela vai repercutir na cadeia produtiva todinha da química e plástico. Ela gera emprego, gera renda, gera prestação de serviço. Afeta também o município de Marechal, o município de Maceió, na arrecadação do ISS, que as prestadoras de serviço param de operar. Então, isso tem efeito na Algás. A Algás, Adriano, a Braskem representa 70% do faturamento da Algás, da venda de gás. Então, ela parando, a Algás para de faturar e para de recolher ICMS do gás, da energia, entendeu? Então, os efeitos são muito interligados, como você colocou, e nem sempre fica claro para a população essa repercussão na cadeia produtiva. É muito importante aquela cadeia construída, porque ela é totalmente verticalizada e horizontalizada. Então, ela tem efeitos que permeiam a economia como um todo, né? Então, ela é muito importante, mas quando dá algum problema, a repercussão ainda é mais potencializada. Isso. Pode passar o próximo, por favor? Ok. Aí a despesa de pessoal, né? Você vê que como a receita caiu na maioria dos estados, né? Você vê que o impacto... Jorge, deixa eu fazer uma pergunta sobre despesa de P. Hoje, Alagoas, qual é a proporção hoje da despesa de P em relação à receita corrente líquida? Então, aqui a gente fechou em 44,72 o Poder Executivo. O nosso limite prudencial é 47. A gente teve uma queda boa nos últimos tempos. De um lado, a gente cresceu receita, de outro... A gente, teve uma ação, Adriano, muito dura no início do governo, que foi praticamente a liquidação da CARP e da Cerveal, né? Sim. Só ali foram 1.000 servidores que estavam com tempo de se aposentar, que o Estado indenizou e demitiu. Isso repercute hoje uma economia ano para o Estado de praticamente 120 milhões de reais. É quase meia folha de salário, entendeu? Fez a despesa ali em 2015 e isso hoje repercute, isso ajuda o Estado, né? Muito. Você já teve, eu não tenho ideia, mas eu acho que já houve o payback disso, né, Jorge? Já teve o payback, e tudo agora é lucro, entendeu? O payback foi em 14 meses depois, Adriano. Poxa, então foi. O resultado financeiro para equilíbrio do Estado repercute nesses números. Repercute sem dúvida nenhuma. E as mudanças que foram feitas em Alagoas em 2008, 2009, 2010, trocando a base de salários para subsídio, isso faz com que a Folha de Alagoas, ao contrário de muitos estados,
cresça menos o crescimento vegetativo. Hoje, só duas categorias do Estado não estão no subsídio, que são os delegados e os auditores fiscais de receita. Os demais servidores do Estado estão todos com subsídio. E aí você não tem aqueles efeitos em cascata na remuneração. Isso foi feito, se não me engano, em 2008, 2009, essa alteração foi muito importante. Isso repercute até hoje. Uma mudança dessa é estrutural, Adriano. Você só tem os efeitos ao longo do tempo. Um outro fator que influenciou aqui na despesa de Alagoas, por exemplo, e em alguns estados também, quem aprovou a reforma da Previdência até dezembro, ela entrou em vigor já em abril. Então, já no caso de Alagoas, a reforma da Previdência ela vai gerar de economia para o Estado em 2020 cerca de 300 milhões de reais. O que é isso? É a reforma dos militares e a reforma dos civis. Isso, no curto prazo, foi importantíssimo, ou seja, ela gerou uma economia ano de uma folha de salários, né? Só que no longo prazo, o déficit atuarial do Estado de Alagoas reduziu 35% até, né? O efeito para a solvência fiscal do Estado é muito significativo. É uma medida dura, reduziu os salários de forma indireta, porque as pessoas começaram a contribuir mais, mas ela, de uma forma estrutural, ela prepara o Estado para o futuro, porque nossos servidores hoje, Adriano, você tem uma ideia, em 5 a 6 anos, todos os servidores públicos de Alagoas, tirando os PMs novos que entraram, vão estar em idade para se aposentar. Você imagina a bomba relógio que é isso, ou seja, a gente olhando... Quando eu fui secretário de gestão do Estado, no governo do Teotônio, eu já chamei muita atenção para essa bomba fiscal, previdenciária, né? Isso. Quer dizer, isso era um problema, inclusive, a gente tinha iniciado a reforma da Previdência, o AL Previdência começa com o governo do Ronaldo, o governo do Theo, a gente trouxe o Ricardo, que era do Paranaprev, eu esqueci o sobrenome dele, mas é conhecido. Faz uma estruturação e vocês, me parece que já no primeiro mandato do Renan Filho também mexeram na Previdência, né? Isso, no primeiro mandato a gente, na verdade, já herdou uma lei já pronta, já vinha do final do governo anterior, a gente só implementou aquela lei com 2 ou 3 mudanças pontuais que era já decorrentes da nova visão do Ministério da Previdência, que foi para o Ministério da Fazenda, né? Eles queriam que a estrutura previdenciária estivesse dentro do orçamento do Estado para a contabilidade refletir isso. E a Alagoas estava fora. Então, a gente teve que botar para dentro, basicamente, a gente só implementou o que já estava pronto. A gente implementou os fundos militar, civil e o previdenciário. Você vê, Adriano, hoje o fundo previdenciário tem 600 milhões de reais capitalizados lá. Ou seja, ele já tem superávit financeiro novamente, né? Então, é um fundo bacana e agora com a Previdência Complementar, a gente está iniciando estudos para ver se a gente consegue, que tem muito servidor que quer ir para a Previdência Complementar, porque ele vai pagar menos contribuição social. Então, a gente está começando a fazer esses estudos para fazer como o governo federal fez, dar um benefício especial para estimular a ida dele para a Previdência capitalizada. Eu acho que hoje todos os poderes já estão na Previdência? Todos os poderes estão. Isso foi a maior mudança da lei de 2015, né? Todos entraram na Previdência. A gente ainda não conseguiu rodar todas as folhas no AL Previdência, porque a complicação de sistemas de folha é enorme. Cada poder tem uma folha diferente. E aí a gente vai entrar num processo de integração de sistemas. E a gente não conseguiu, só conseguiu fazer isso em 2 poderes até agora. Ainda falta o TJ e, se eu não me engano, o Ministério Público. São 2 poderes que ainda faltam. Os demais já estão integrados. Eu acho que isso é um processo, não é fácil, é difícil integrar essa coisa de informática. O sistema do Estado de folha é um sistema antigo. A gente não é lógico, eu tentei tirar, voltaram, enfim, foi uma confusão esse sistema um problemático. Eu tenho críticas a ele. O Fabrício agora conseguiu arrumar os bancos de dados e conseguiu
uma parceria com o Estado de Santa Catarina e está com um software já do Estado de Santa Catarina, mas precisa passar os dados de um produto para o outro produto. Isso demanda um tempo ainda para ter segurança, para não dar problema. Então, vocês mudaram o sistema, vocês passaram para aquele da Softplan? Então, não, eu não sei se é Softplan, é um software do Estado de Santa Catarina. O Softplan é de Santa Catarina. Então deve ser esse. Eles estão ainda estudando a migração dos dados ainda. Não está rodando ainda não. O Fabrício acho que vai levar um ano a dois para rodar. De qualquer forma, vai ser um grande ganho quando você tiver um sistema mais moderno, com melhor estrutura, e aí, como você diz, agora com todos os poderes dentro. Então, a gestão da folha fica mais equilibrada. Muito boa notícia, Geórgio, também. Não, esse é um processo, acho que todos os poderes estão participando disso, desde o início. A integração com todo mundo foi bem legal, bastante importante. Eu acredito que a gente vai ter resultados muito bons para o Estado, porque ele acaba tendo a informação no mesmo lugar. Então, isso ajuda todo mundo. O Grupo Eletrobras avançou nisso agora, quando colocou o ERP, o SAP. Então, hoje, todas as empresas estão na mesma ERP. Então, as folhas tenderão naturalmente a ir também para uma migração de uma instância única. E isso dá mais racionalidade, Jorge. É algo realmente positivo para a gestão da folha. Não, muito sem dúvida. A gente conseguiu implantar um sistema novo integrado, que é o CIAF, substituição CIAFEM. Uhum. É um sistema todo via web. Você vê na pandemia agora, todos os funcionários trabalhando de casa via web. Todos os financeiros de todas as secretarias efetuando pagamento, tudo com token. Então, isso é outro mundo, é outro patamar de qualidade. O CIAFEM, para você ter uma ideia, na máquina que estava carregado, pifou agora. E só tem essa máquina, ela tem 25 anos de idade, né? Ela só roda nessa máquina. Você imagina se não tivesse trocado o sistema, né? O problema é que ia ser agora para o Estado. Felizmente, conseguiu se trocar e ele é todo integrado agora. A folha, o cara manda o pagamento, já contabiliza no CIAFEM. A receita também é contabilizada. Você tem uma ideia, Adriana? A receita do Estado era digitada todos os dias. Chegava no na mão. Na educação, inacreditável. Na educação, se fazia a contabilização de tudo à mão. Eu tentei mudar isso, era uma luta, porque isso cria uma cultura ruim, né? As pessoas se acostumam e não querem mudar isso. Porque quando você passa a ter o controle que você passou a ter, você dá transparência, o processo decisório muda, você enxerga pontos que precisam ser modificados, as informações têm mais consistência. Mas com elas, George, você passa a poder fazer intervenções pontuais, né? E aí tem uma cultura do contra, que não quer. Então, vocês terem avançado isso é muito positivo, Jorge. É uma boa notícia também. Você imagina a Secretaria de Educação que faz quase 5.000 empenhos por mês. É uma coisa insana, né? Insano. É insano. Então, hoje é tudo automático, o contrato é cadastrado no sistema, ele calcula automaticamente o saldo do contrato. Se o secretário quiser saber quanto eu tenho de contrato a pagar, ele aperta um botão lá, sai um relatório para ele. Então, hoje o secretário tem instrumentos que não tinha. Ele tem instrumentos de gestão que não tinha. Isso ajuda demais, isso, né? Perfeito. Se por um acaso o secretário estiver pagando, o caso financeiro, for pagar alguma coisa fora de ordem, o sistema avisa, tem outra fatura antes para pagar. Ele avisa o sistema. Então, isso ajuda demais a evitar erros, desconformidades. Isso é uma mudança muito grande. Mas é um processo, Adriano, assim, não é fácil. A cultura treinamento tem que ser permanente, o servidor tem que ser treinado. Aos pouquinhos a gente vai mudando isso e vai melhorando. E aí a gente consegue ter uma programação financeira hoje, em Alagoas, muito boa. A maioria das secretarias já sabe quanto vai gastar em cada mês. Isso ajuda demais, até uma decisão lá no Tesouro, de o que eu vou aplicar. Você vê, na pandemia, Adriano, uma coisa que você deve ter enfrentado aí na Chest, de uma hora para outra, lá em março, os fundos de investimento de renda fixa ficaram negativos. Isso, você imagina
o Estado que tem quase 1,5 bilhão em conta perder dinheiro. Isso é inadmissível, né? Então, a gente conseguiu ter essa visualização porque a gente tem esse controle hoje muito próximo. Tivemos que trocar todas as aplicações, uma operação enorme de troca de aplicações financeiras. Então, hoje você consegue ter essa visualização. No passado, era impossível com o CEAFEM você olhar isso. Era impossível. E isso gerou uma economia para o Estado de alguns milhões de reais, porque de uma hora para outra, todas as aplicações ficaram negativas, né? Então, você não pode perder dinheiro. Já é tão difícil, o Estado é pobre. Então, é uma operação difícil. A pandemia até nisso influenciou, né, Adriano? Então, a gente tem aí um câmbio voando, flutuando toda hora. Então, eu vou pagar a dívida agora ou no final do mês? É melhor antecipar às vezes, sai mais barato. Isso. Esse mês a gente atrasou o pagamento a data é no final do mês, a gente economizou só nesse câmbio. Hoje, um câmbio bem feito, você economiza 20, 30, 40 mil reais. Uma operação de câmbio bem feita. Então, são pequenas coisinhas que geram economias bem bacanas. Mas aqui, voltando para cá, Adriano, esse negócio do pessoal, eu acredito que boa parte dos estados do Brasil vai estourar o limite da LRF esse ano. Tá? Esse é o primeiro quadrimestre. Em geral, o primeiro quadrimestre dá bons resultados, mas a gente já vê aqui, mesmo nenhum estado podendo dar aumento, porque a lei complementar 173 proibiu esses aumentos, o crescimento vegetativo, você vê a Goiás cresceu 15%. É um dado muito expressivo, né? 15% é muita coisa, né? Muito. E do outro lado, a dívida dos estados explodiu, né? Você vê aí que estados que têm dívida em dólar, e aí você vê claramente isso, o Ceará, por exemplo, 70% da dívida dele é em dólar. Olha o crescimento dele aí, 23% do estoque de dívida, né? Então, é muito difícil. Alagoas, graças a Deus, só tem um contrato em dólar, que é significativo. Então, o Espírito Santo também alto, tem 104%, Piauí 96%. Isso, o Espírito Santo. Alagoas Piauí também. Alagoas tem um contrato só, que é em câmbio. E o câmbio aqui que influenciou esse crescimento. Então, são dados que a gente se assusta um pouquinho com isso. Os estados aqui que tiveram negativo é porque a arrecadação foi boa. Então, a arrecadação corrente líquida deles foi boa, contrabalançou o crescimento da dívida. Então, isso é um dado que eu acho que no próximo quadrimestre vai deteriorar muito essa situação, porque a lei complementar 173 autorizou uma nova renegociação de dívidas. A maioria dos estados não vai pagar sua dívida com a União até o final do ano. Alagoas também não vai pagar. Para Alagoas, Adriano, isso dá uma economia para o estado de 300 milhões esse ano. Isso vai ajudar muito o estado a recompor aquela arrecadação tributária que a gente perdeu. Aí que a gente vai ver. Então, isso vai ajudar bastante. E aí, estados como São Paulo, por exemplo, São Paulo, aqui, você vê aqui, ele cresceu um pouquinho, mas na próxima já vai ter o efeito de não pagar 4 meses de dívida. Esse estoque de São Paulo vai crescer muito. Só lembrando, Adriano, que a LRF prevê o limite de 200%. Então, você já tem aqui Minas Gerais estourado, Rio estourado, né? Rio Grande do Sul estourado e provavelmente São Paulo, até o final do ano, vai estourar os 200% também. Então, é um dado muito preocupante. E só para fazer um paralelo, em 98, que foi o auge da crise dos estados, né? O estado que estava em pior condição tinha 250% de endividamento da sua receita corrente líquida. E nós já estamos vivendo um período agora muito parecido fiscal de contas públicas com o que a gente viveu em 97, 98, 99. Inclusive, ontem a gente teve um debate de secretários com o Mansueto, que é o secretário do Tesouro Nacional, e a gente fez esse alerta a ele. Ele ficou de fazer uma sala de debate entre os secretários e o Tesouro Nacional para tentar dar um encaminhamento a isso. Um estado como o Rio, Minas... Rio Grande do Sul... E você sabe que o Rio Grande do Sul, ainda por cima, tem aquele problema histórico previdenciário, né, que eles não resolveram ainda.
Deram encaminhamento, Adriano. Eles mandaram um projeto para a Assembleia e parece que já votaram em primeira votação, já conseguiram Foi? avançar. Aliás, o Rio Grande do Sul, desses estados que estão mais endividados, foi o estado que fez mais reformas. Só que ele não consegue fazer duas reformas, que é a questão que depende de um plebiscito. Minas e Rio Grande do Sul, a Constituição exige plebiscito para vender as estatais deles. Eita. Então, eles têm banco. O Rio Grande do Sul tem um banco e que é valioso, que pode ajudar. É o O Banrisul. que é um bom ativo. É um bom ativo. Que poderia mitigar ajudar a melhorar. muito. O secretário ontem falou que ele está 40 dias sem pagar salários lá em Rio Grande do Sul, que é um dado muito ruim, né? Numa pandemia. Você tem um Rio de Janeiro, grande 305,51. O Rio está no regime de recuperação fiscal. É o único estado que está autorizado a não pagar dívida. Tá? Quer dizer, isso é muito artificial, não é, Santoro? Porque, na verdade, ele está fazendo um estoque de dívida, né, para o futuro. E só vai piorar. Provavelmente, o ano que vem, ele chegará a 400%. Pois é uma bola de neve. Na verdade, ele tá postergando um problema que vai estourar adiante. E para os que estão nos ouvindo, Santoro, você relembrou aí os anos de 98. Eu quero lembrar aos que forem nos ouvir, tanto aqui como adiante, quem assistir esse vídeo, relembrar que 98 foi justamente aquela crise fiscal séria do estado de Alagoas, que inclusive redundou na queda de um governador. É justamente esse cenário que o secretário Santoro está apontando, que nós estamos voltando no país para uma crise de uma dívida já com estoque elevado dos estados, que já ultrapassou todo o período prudencial, o limite prudencial. Estamos chegando no limite já quer dizer, de default. São Paulo também está no mesmo caminho, né? Porque está aqui 168 já, né? Exato. São Paulo, como vai ter uma grande queda de arrecadação esse ano, esse cenário dele não vai pagar dívida, não vai amortizar esse ano. São Paulo deve chegar próximo dos 200% esse ano, até o final do ano. Então, a gente está com essa situação. O que agrava esse período de agora em relação àquele, só para lembrar, naquela época a gente tinha acabado de sair do Plano Real. Isso. Alguns estados não acreditaram no Plano Real e não se organizaram para viver num mundo sem inflação. Nós estamos vivendo um período parecido de outra maneira. A dívida é problema? Mas o pior de tudo é a despesa permanente, que cobriu muito. Naquela época ainda tinha espaço. Hoje a vinculação chega a mais de 99% em alguns estados. A secretária de Goiás ontem falou que ela não tem nem 3% do orçamento dela disponível. É tudo vinculado em despesas obrigatórias. Então, nós temos uma situação de tão monta de vinculações orçamentárias que a despesa de pessoal chega, se você colocar aí a despesas com terceirizados, despesas com OAS, como despesa de pessoal, e despesa de pessoal na essência. Porque na essência termina assim, o pessoal está terceirizando. É folha. E aí, como você é que está tirando de P para S, mas no fim é a mesma coisa. Então, aí você não vai pagar as pessoas, vai pagar. Então, você não tem margem de redução muito grande de despesas mais. A maioria dos estados fez esforço aí de redução e está batendo no limite. Então, nós estamos com um problema que a gente vai voltar George, para o problema é que a desvinculação de orçamento hoje, sem reforma constitucional, não tem. Não tem. E aí a gente não consegue avançar eventualmente com essa crise política toda, porque aí a própria questão da educação, da saúde e de outras rubricas aí que comem boa parte. E os estados também foram criando. Alagoas tem vinculação com a questão do FECOEP. Tem fundos também ainda? Alagoas tem o Fundo de Segurança Pública, tem o fundo tem aquele da ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia, mas são todos pequenos, Adriano, não tem nada muito significante grande impacto, relevante, não. Né? Não.
O maior problema hoje que eu vejo é a deteriorização da base tributária dos estados. Tá. Veja, o ICMS não tem mais para onde crescer. A economia do mundo já mudou e com a pandemia vai mudar mais rápido. Não sei se essa é a tua percepção. Perfeito. As pessoas estão indo para serviços. Hoje, por exemplo, Alagoas arrecadava em 2015 quase 200 milhões com veículos, venda de veículos. A gente não arrecada hoje 100 milhões. Por quê? Parte das pessoas foram para o aluguel, foram para o leasing do carro e a gente não recebe por isso. Então, hoje quem é que vai querer comprar um carro se você vai numa locadora, você paga um valor por mês que é igual à tua prestação se você financiar o carro, só que com serviço, com todos os serviços. Enguiçou, o cara troca o carro, conserta, dá manutenção para você. Então, a gente está mudando muito as características da economia e o ICMS não pega esses fatos geradores. O ICMS... Já é fato concreto também, Jorge, que muitos, inclusive, estão utilizando os aplicativos, deixando de ter carro. Exatamente. Nessa pandemia, isso eu já tenho verificado que tem acontecido muito. Quando teve aquela questão de rodízio das placas, também vai levando para isso na cidade. As pessoas começam a se habituar cada vez mais à utilização de veículos contratados por aplicativo. E isso é inevitável e o ICMS está acabando, como eu falei no início da nossa conversa, se concentrando em combustível, energia elétrica, importação e comunicação. Quando, na verdade, ele era para tributar a circulação de mercadorias que cada vez está menor. Cada vez as pessoas estão indo mais para serviços. Já o ISS, que é um imposto... Só dentro disso, a própria TI hoje, você, por exemplo, cada vez mais você começa a comprar os serviços nas nuvens e já não compra mais o produto que gerava ICMS, a mercadoria não transita mais. Exatamente. Todos esses serviços que nós estamos aqui, nós estamos no Zoom, enfim, a gente não compra mais os aplicativos, o que vinham em CDs e tal, que transitava, você pagava por isso, acabou. Então, assim, a reforma de tributação no país talvez seja a principal reforma para destravar a economia e dar uma reequilibrada na federação, ou seja, os estados e municípios arcam com a maior parte das despesas no país, né? E eles têm uma arrecadação a mesma da década de 80. Estados e municípios somados, de 80 para cá, está estável, enquanto a União aumentou a carga tributária, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho nisso, discutir isso no Congresso. Eu acho que isso é uma discussão que está posta e o problema está aí. Está cada vez mais grave, principalmente nos estados. Os municípios, a situação não é tão ruim como nos estados, mas é bem ruim. Mas é uma boa análise que você faz. Quer dizer, hoje a reforma tributária ela é fundamental. O ICMS já não atende mais, né? Jorge, deixa eu fazer uma pergunta. Embora isso não tenha um impacto direto na questão da receita do Estado, no sentido de ICMS, mas a questão do turismo, em que é que impacta hoje na circulação de recursos, de dinheiro no Estado? Ou você tem os números disso? Houve uma queda grande, acentuada, porque nós vimos hotéis fechando, nós vimos uma paralisia muito grande e isso indiretamente afeta a economia toda também. Né? Não, sem dúvida, Adriana. A sorte de Alagoas é que a pandemia aconteceu na baixa temporada. Final da alta, né, e início da baixa temporada. Então, o impacto no giro econômico foi menor. Hoje, o turismo, Adriano, a gente tem uma percepção que ele chega a quase 15% do PIB do Estado hoje. O que movimenta na economia do Estado. E que movimenta de que sentido? Ele movimenta não só nos serviços, mas ele movimenta principalmente na distribuição de renda e na empregabilidade do Estado. Ele, junto com o comércio, é o setor hoje que está mais empregando mão de obra e gerando renda. E aí, como é que ele influencia? Ele traz dinheiro de outros estados para ser gasto em Alagoas. Isso acaba melhorando a nossa economia, ou seja, é um restaurante que, na época do turismo, ele fica cheio a semana inteira,
e na época da baixa temporada ele só fica cheio no fim de semana. É um shopping center que agrega valor na sua praça de alimentação com turistas e que adquirem produtos aqui. Então, o turismo hoje em Alagoas é um fator muito importante e o governador, recentemente, está incorporando um grande programa de investimentos, principalmente focando na questão do turismo. Vai duplicar agora a L101 Norte até a Barra de Santo Antônio, criando um novo segmento de turismo mais estruturado, ou seja, uma duplicação com requisitos já todos de sustentabilidade, ou seja, ele vai ter ciclovias para a população, então vai ser uma coisa mais estruturada. Com certeza, isso vai ajudar novos hotéis se estabelecerem, como já tem alguns vindo para o estado. E a questão do voo internacional, Adriana, a gente muda o ticket do estado, né? O ticket médio gasto no estado, que é baixo ainda, um turista europeu que vai começar, o voo atrasou da TAP, passou agora para outubro, mas vai ser voos regulares, né? E o estado está iniciando a construção do aeroporto de Maragogi, para a gente conseguir criar um hub turístico naquela região. Há planos para aquela região norte do estado interligar com o sul de Pernambuco e a gente virar uma grande atração internacional e gerar novos negócios para aquela região. Aquela região é perto do Porto de Suape, ela tem uma logística interessante. Tem, muito. E isso vai ajudar bastante o estado a dar um crescimento econômico para aquela região. E o turismo na nossa visão hoje, um segmento que mais vai crescer na economia de Alagoas nos próximos anos. O grande problema nisso, quer dizer, mas isso é uma outra discussão de perspectivas, enfim, essa questão do novo normal que se fala tanto, o medo das pessoas. Até a gente conseguir ultrapassar essa fase dos receios com a pandemia, enfim, os voos hoje estão muito reduzidos, né? O turismo é um problema ainda a ser resolvido, a depender muito de vacina, a depender de uma... Então, eu acho que esse ano de 2020, eventualmente boa parte de 2021, vai ser muito impactado ainda, Jorge. Sem dúvida nenhuma, Adriano. Eu acho que você tem toda a razão com isso. A gente talvez consiga um turismo regional nesse momento aqui, que é o turismo de veículos, de carro, das cidades vizinhas, dos estados vizinhos. Mas esse de avião, eu acho só no segundo semestre do ano que vem, que eu acho que a gente voltaria, se Deus quiser, saindo a vacina a girar. Agora, só para terminar esse item, o turismo de negócio, aí esse eu acho que impacta independentemente de questão de qualquer coisa, porque hoje você tem um valor, essa relação, todos estão se acostumando muito a tratar, fazer suas reuniões, então o executivo, eu acho que nós teremos, Jorge. Eu digo, por exemplo, uma empresa como a Chesf, hoje, nós já colocamos como meta redução de gastos com viagens, que serão, na verdade, resolvidas através do Teams, do Zoom, desses aplicativos. Então, você só fará reunião presencial o que for indispensável. Quer dizer, então, isso vai ter uma queda, me parece grande, e não me parece que isso veio para ficar. E aí impacta. Eu concordo com você. Eu acho que isso é uma característica, isso vai acontecer mesmo, não tenho dúvida disso. E cabe aí aos nossos hoteleiros, nosso setor de turismo, né, ver como é que vai mudar se reinventar. O Estado contratou junto com a Trade, Adriana, agora o mesmo consultor que fez o trabalho para Gramado, para repaginar o turismo de Alagoas para o pós-pandemia. Eu acho que é um momento diferente para a gente pensar o que nós vamos fazer agora, né? Eu acho que é importante isso e é um segmento que emprega muito e a gente já tem investimentos contratados, né? Como Vila Galé, ali em Barra de Santo Antônio, e investimentos estrangeiros significativos. Então, a gente não pode perder esse foco aí. A gente passa para a próxima tela, por favor. Pronto.
A Receita. receita tributária, então, vinha vindo bem, Adriano. Né? Primeiro, boa parte dos estados arrecadou bem a receita tributária no primeiro quadrimestre, né? Alguns, surpreendentemente, como o Amazonas, né? Você tem uma ideia, Adriano, o Amazonas vinha bem, a Zona Franca produzindo muito bem, o que demonstrava uma retomada do Brasil na economia, ainda tímida, mas retomando. Hoje, a previsão é que o estado do Amazonas vai ter a maior queda econômica do Brasil esse ano. Essa é a informação de alguns bancos que a gente tem conversado nos últimos dias, e isso me surpreendeu de uma maneira bastante negativa. As pessoas estão com medo da pandemia, estão se retraindo itens mais permanentes de consumo. Eu acho que isso vai ser um momento até voltar a confiança das pessoas. Essa é a previsão da maioria das instituições financeiras. E um dado legal para a gente, para Alagoas, é que na maioria das instituições financeiras, Alagoas vai ser ou o estado o segundo melhor desempenho ou o primeiro melhor desempenho no PIB para esse ano, né? Principalmente puxado pelo setor agrícola. Ainda teremos uma redução de PIB aqui em Alagoas, pequena, menor que 1%, na maioria dos bancos que a gente conversou nos últimos dias. A gente teve uma conversa recente com os economistas-chefes dos 4 maiores bancos do Brasil, e nessa conversa apareceu essa informação, até porque eu estava participando, foi bacana isso, fiquei muito satisfeito. Isso, apesar dessa crise, Alagoas talvez não tenha uma queda tão grande do PIB, muito provavelmente o setor agrícola pesando bastante. Acho que Alagoas deu uma nova roupagem nessa questão agrícola do estado, introduziu novas culturas, e eu acho que isso tem ajudado bastante o estado nesse ponto, né? Eu acho que isso é bacana. Mas isso aí dá um panorama. E aí, esse último quadro resume um pouquinho do que a gente pegou condensado dos estados, né? Uhum. Primeiro gráfico que cai é o resultado primário, ou seja, o que é o resultado primário? É o dinheiro que sobra para pagar juros e amortizações de dívida, ou seja, não está sobrando dinheiro, eles estão virando negativo, que é muito ruim. Isso faz com que o Estado não tenha dinheiro para fazer investimento. Ou, provavelmente, o nível de investimento no país, em estados e municípios, esse ano, talvez seja o menor da sua história. Nesse indicador aí, nunca aconteceu um indicador tão baixo no primeiro quadrimestre. A RCL ainda não está no efeito da pandemia ainda, a tributária também não. Eu acho que nós vamos ter esse efeito maior. A maioria dos estados, Adriano, está trabalhando com um cenário de perda de 20% da sua receita de ICMS. Para você ter uma ideia, naquela crise que a gente teve em 2008, né? Naquela crise de 2008, o Brasil perdeu, se eu não me engano, apenas 3% do seu ICMS. Né? Então, é um dado muito impactante. Uma outra informação interessante, que eu acho que é bom, alguns estados tiveram uma perda muito maior nos meses de maio e abril que outros. Vou dar um exemplo. O estado do Ceará caiu a arrecadação tributária 39% em maio. O estado de Santa Catarina caiu 37%. Alagoas caiu 20%. São Paulo caiu 30%. Estou dando os estados que eu me lembro assim de cabeça. E aí a gente foi analisar o que aconteceu de diferente nesses estados, né? Estados que têm pouca substituição tributária na sua estrutura de arrecadação foram os estados... O que é substituição tributária? Você arrecada lá na fábrica, emitiu a nota fiscal, a indústria já paga. Esses estados que tinham mais substituição tributária, e Alagoas é um dos estados que a gente introduziu isso em 2015, o efeito de queda de arrecadação foi bem menor do que os estados que têm menos substituição tributária. E por que isso aconteceu, Adriano? Porque a indústria, em geral, tem mais poder econômico de arcar com tributos numa crise do que o pequeno comerciante. O pequeno comerciante, ele quer pagar o quê? Salário, pagar o seu funcionário, pagar a conta de luz para manter funcionamento. Então, esses estados que
que têm um modelo de arrecadação por ST, nesse momento foram menos impactados que outros que adotaram o modelo de débitos e créditos normal e regular. Então, isso a gente vê em alguns estados um efeito maior. Alguns estados a gente vê essa questão da base da economia, qual tipo de indústria tem maior peso. Então, estados que têm mais questão alimentar, de alimentos, esses não tiveram muita afetação. E outros que têm eletroeletrônicos, veículos como São Paulo, eletroeletrônicos como Amazonas, o efeito foi muito maior, né? Então, a gente está vendo um cenário muito difícil para os estados aí nos próximos 4 meses. Teve muito, além dos estados normais que têm atrasado folha, alguns estados já avisaram que provavelmente não aguentarão manter a folha em dia nos próximos 2, 3 meses. A ajuda dada pela Lei Complementar 173, na média, cobriu 55% da arrecadação perdida para os estados. Aí você teve a dívida que ajudou em alguns estados, mas alguns estados não têm dívida, Adriano. Por exemplo, eles têm dívida com organismos multilaterais que não aceitaram renegociar a dívida. O BID e o Banco Mundial não aceitaram renegociar a dívida. Então, quem tem dívida fora do Brasil e não concentrado com o governo federal vai sofrer mais e vai ter que se apertar mais para manter as contas em dia. E essas Alagoas são dolarizadas, né? Todas dolarizadas, todas dolarizadas. A gente tem a maior parte das dívidas de Alagoas com o governo federal, a gente tem praticamente 80% do nosso endividamento com a União, né? Eu acho que com isso ajudou a gente nesse momento. A renegociação é com um credor só, que é o governo federal. Isso ajuda demais a gente e vai dar um fôlego para a gente esse ano. Agora, o que eu vejo mais preocupante, Adriano, é o ano que vem. Esse ano teve ajuda federal, mal ou bem, os estados vão se ajeitar. Agora eu vou tirar a tela, tá? Pode ser? Tem mais algum? Pode. Não, tem mais nada. Tá, só isso. Okay. Então, na verdade, o ano que vem que nós vamos ter uma situação mais difícil, né? Nós vamos ter o ano que vem uma economia ainda... A gente hoje está vivendo praticamente uma depressão econômica. E o ano que vem a gente vai entrar numa recessão econômica. Então, como é que vai suportar um crescimento baixo de receita com uma despesa já contratada? Porque você não consegue diminuir despesas, você não vai mandar embora serviços, você não tem instrumento para isso. Então, o servidor está lá, você tem despesas dos contratos estão lá, então você tem os endividamentos que não vão poder mais ser prorrogados, vão estar aí de volta. E então, o ano que vem, eu vejo ele tão difícil quanto esse ano. Esse ano eu tive uma ajuda federal. E o ano que vem eu vou ter ajuda? Não vamos ter, né? Não, então, a gente tem que torcer para a economia voltar nesse segundo semestre. Ano que vem, eu acho que a aposta é tentar reativar a atividade econômica. Talvez por isso, essa discussão aí, então, se a gente tirar toda essa carga hoje de crise política, de tensionamento, esquecer isso do nosso cenário e discutirmos aqui pensando só mesmo em aspectos mesmo econômico, a questão da reativação da atividade econômica, da economia o quanto antes, ela é fundamental para preparar o ano passado, né? O ano que vem, aliás, esse ano é um ano que você pelo menos tem ainda essa ajuda, mas ano que vem a gente não sabe. Para o estado como Alagoas, que tem de qualquer forma uma economia mais frágil em relação a outros, isso pode ser bastante impactante, né? Além dessa questão dessa ajuda, a distribuição de renda que a ajuda proporciona, né? Porque eu me recordo, Santoro, nos anos anteriores, inclusive a sua chegada, você tinha circulando muito dinheiro que ajudava a economia do Bolsa Família. Com o recadastramento, aí tinha uns excessos realmente muito grandes. Com aqueles recadastramentos, a base encolheu porque normalizou, ficou mais justa. E aí chegou-se a ter a época, por exemplo, circulando 1 bi quase. Com esses 600 mil, você chegou a 700 mil reais. Esses 600 reais dá uns 700 mil de ingresso, né,
Uhum. de dinheiro novo no Estado circulando. Então, isso faz uma diferença para um Estado como o nosso, né? Faz Ano que muita vem, diferença. porém, é como você É, diz, não sabe, né, se tem. nos últimos semanas, a Folha, o Estadão e o Valor publicaram artigos de vários economistas ditos liberais, pregando, né, um programa, esse tipo de programa. Pensando em, eu acho que é muito importante esse debate, eu acho que esse programa para o Nordeste, para o Norte, é o Fundamental. que é fundamental, é fundamental. Concordo. E finalmente a turma do Sul e Sudeste começou a perceber que não adianta você crescer um bolo, porque se você não distribuir já no início, você precisa equalizar bastante essa tão diferente economia entre os estados brasileiros. Então, se você cresce todo mundo junto, melhor, diminui essa diferenciação, a economia cresce mais rápido, ela é mais eficiente e a gente ganha produtividade na economia, porque a produtividade da economia brasileira vem caindo ano após ano. Eu acho que a gente precisa recuperar essa produtividade. E aí não há dúvida que esse tipo de programa ajuda demais. Programa de inclusão tecnológica, eu acho que a gente tem um grupo de pessoas analfabetas tecnológicas. Você vê, a UFAL agora não consegue manter as aulas, diferentemente das universidades particulares, porque a maioria dos alunos não tem recurso para ter um computador. Então, isso hoje em dia, a gente não pode mais viver nessa situação. É um investimento pequeno, com alto retorno para a economia, para as pessoas, para a educação. Eu acho que a gente tem que discutir esse tipo de programas públicos novamente no Brasil, de planejamento estruturado, né? Eu acho que estamos caminhando. Eu estou com muita esperança nesse segundo semestre de algumas reformas, algumas agendas, nem que sejam pequenas mudanças, não precisa ser mudanças grandes, não, para os investidores internacionais olharem o Brasil de novo como um lugar bom para colocar dinheiro. Eu acho que isso é uma agenda importante. Jorge, a gente está indo para o fim. Eu fiquei muito satisfeito com esse cenário. Claro, difícil, mas você traz algumas notícias que são animadoras, no sentido, pelo menos, de a gente observar em Alagoas que a pandemia não afetou lá a atividade econômica que gera, enfim, uma receita relevante para o Estado, que é a parte agrícola, né? O agronegócio ele se manteve, até cresceu. Nosso maior problema, como você diz, para arrecadação, combustível, energia de um modo geral. Combustível, e nós tivemos também a perda da atividade econômica com a Braskem, né? Mas aí não era só pandemia, era uma questão mais grave do problema do bairro de Pinheiros, que está se resolvendo. E os desafios que aí não são só de Alagoas, mas você está bem inserido, você como profissional é alguém que tem uma boa inserção no meio econômico, é alguém que tem uma boa interlocução e tem participado desses fóruns, tem sido ouvido, inclusive, em artigos e em entrevistas para jornais relevantes específicos, como o Valor Econômico. Isso, de toda forma, é bom porque você leva também a experiência do que você está vivendo no estado de Alagoas, e a participação nesse debate ela é muito importante. De toda sorte, Jorge, eu queria muito lhe parabenizar, porque claramente, com a experiência de quem teve no governo anterior e de ver que realmente vocês conseguiram manter e até aprimorar, avançaram em alguns aspectos estruturais da gestão financeira do Estado. Esses aspectos mesmo tecnológicos, de você ter um controle maior das despesas, né, do custeio, do investimento. Isso está uma previsibilidade e um acompanhamento, sair da época do papel, que são, né, conseguir agora trabalhar essa unificação de folha, pelo menos no mesmo sistema. Adiante, quem sabe, talvez não na sua gestão ainda, porque isso demanda um trabalho, uma conscientização e uma cooperação, começar a uniformizar também a forma de construção da folha, rubricas, né?
você ter uma maior previsibilidade naquilo que não seja subsídio, enfim, nos demais poderes também. Então, de qualquer forma, a gente percebe que há uma mudança, assim, há uma linha que vocês, na gestão fiscal, têm dado continuidade e têm aprofundado, como eu disse, que é salutar e vejo com bons olhos. Essa apresentação foi muito rica nesse sentido, Jorge. E como foi bom ter lhe convidado, porque muitas vezes esse debate aqui, ou essa exposição, ela não é corrente, não é? Às vezes fica nas discussões muito superficiais, muito secundárias, e a gente tem aqui os elementos, tem os dados, tem os números, que você apresenta cenários, e a partir deles a gente pode refletir bem o caminho que nós estamos percorrendo hoje, percorrer amanhã. Então, Jorge, eu queria lhe agradecer muito e deixar para você dar suas últimas manifestações, suas últimas palavras, tanto e sabendo isso, esse vídeo vai ser divulgado bem em rede social, nos meios, e acho que ele é um bom termômetro para quem se interessar, de uma forma didática, você mostrar bem o que nós estamos vivendo. Então, por favor, Jorge. Juliano, obrigado pela oportunidade. Como você falou, a gente precisa ter esses fóruns de debate. Esse aqui que a gente fez foi muito bom. A gente precisa ter isso no Brasil, em Brasília. Os parlamentares precisam ser municiados com esse tipo de discussão, porque eles são as pessoas mais importantes nesse segundo semestre aí, para criar essa agenda de mudanças do Brasil. Nós temos temas muito importantes para ser tratados, como a reforma da tributária, essas questões de mudança da gestão pública, já vivendo esses novos tempos de teletrabalho, de organização diferente, usar a internet, né? Você ter mecanismos diferenciados, e a gente precisa modernizar a legislação. O nosso Congresso tem dado exemplos muito bons. No meio dessa pandemia, aprovou normas muito importantes. O orçamento de guerra é uma coisa que deu instrumentos ao Banco Central muito importantes. Eu acho que a gente tem um passo cada vez maior. O nosso Legislativo de Alagoas sempre foi parceiro de todas as mudanças que a gente fez. E, aliás, em Alagoas eu nunca tinha encontrado tamanha congruências a favor de uma evolução do Estado, como aqui, todos os poderes sempre agindo juntos, procurando um caminho melhor para o Estado. Isso só ajuda a gente. Acho que está faltando isso que a gente teve aqui em Alagoas, no Brasil, todo mundo unido por um projeto para a gente voltar a crescer. A economia do Brasil é a 10ª economia, a gente já foi a 7ª economia do mundo, a gente tem tudo para voltar a ter uma economia pujante, empregando e não queimando gerações. A gente precisa reinserir essas gerações na educação e melhorar isso. Eu acho que isso é um desafio para todos nós. Olha, e tem um outro ponto, em particular no Estado, de qualquer sorte, é algo que no governo do Teotônio, o primeiro governo do Ronaldo Lessa, o segundo perdeu-se um pouco da vivência da responsabilidade fiscal. Mas eu recordo bem, no primeiro mandato do Ronaldo Lessa, houve uma busca que ele vem justamente daquela crise de 98. Então, a responsabilidade fiscal teve na ordem do dia, a rediscussão de acordo de usineiros e tudo mais. O segundo mandato, houve um afrouxamento um pouco nisso. Já no governo Teotônio, vem uma tentativa, o ajuste fiscal e a responsabilidade fiscal ficou na ordem do dia. E no governo Renan Filho, e você com a sua vinda, inclusive, houve uma continuidade de aprofundamento, quer dizer, de melhoria dos instrumentos de gestão. Quer dizer, então, me parece que nesse cenário, dando continuidade a isso, Alagoas, pelo número que você apresenta, a própria relação do gasto de IP com a receita corrente líquida, tá bem equalizado, tem um equilíbrio. Então, isso permite uma gestão fiscal mais eficiente, uma previsibilidade, e se tudo der certo, a gente passar nessa crise, pelo menos ainda respirando, né? E essa condução que vocês têm dado, a sua gestão fiscal, realmente ela é clara, ela está bem, os números estão bem assentados. Agora, é claro que a Alagoas não depende sozinha, quer dizer, tem o governo federal é fundamental nisso, né? E essa ajuda,
continuando para o povo mais carente, mais afetado, ajuda as contas do Estado também. Não, Então, sem Jorge, eu dúvida, queria lhe Adriano. parabenizar, viu? Obrigado. Esse é o primeiro contato meu, pessoal, com você, embora eu acompanhe suas entrevistas, os seus textos, você tem mantido uma atuação nisso, que é importante, tem se comunicado, inclusive fora do Estado, com a área econômica. Então, eu quero realmente dar os parabéns. Muito feliz de ver o zelo e o cuidado com que você está tratando as contas do Estado. Melhorou, de fato, o perfil, inclusive, da gestão. Então, eu quero dar os parabéns a você e agradecer muito essa nossa conversa e dizer que torço para que você consiga, junto com o governador Renan Filho, dar uma condução. E quanto mais rápido a gente conseguir a atividade econômica ela voltar a uma normalidade, tanto melhor para que a gente consiga retomar a economia do Estado. Não Tá? há dúvida, Adriano, torcer para essa economia voltar e acabar essa pandemia. É um vírus muito duro, eu tive ele e sei muito bem disso. E espero que a gente consiga sair disso melhor, uma nação melhor que a gente tinha antes. Muito Tá obrigado, bom. tá, amigo? Obrigado, um abraço. Você Grande que esteve abraço. aqui, um abraço. Até a próxima. Até logo, até a Tchau. próxima.